Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês que aparece hoje aqui no nosso canal para assistência a mais essa videoaula. Aqui hoje no nosso grupo de estudo vamos estar fazendo a leitura do capítulo 41 do livro A Posição do Espiritismo na Cena Iniciática. Esse capítulo tem o título de Espiritualistas Descensores não vão aos céus. Não são necessários ao espiritualista ser versado em Bíblia, nem se preocupar com a tergiversação, a vida nas diversas traduções que fizeram nos livros sagrados dela, para saber que ela não respalda o espiritismo mediúnico. A Bíblia julga, não condena e nem pune os praticantes de espiritualismo retrógrado, entre os quais os espíritas mediúnicos, os umbandistas, etc., etc. Mas sim, ela condena a prática. A ação de reprovação da Bíblia não recai sobre o pecador, mas sim contra o pecado. O espiritualista deve sim saber analisar ou combater os seus próprios pensamentos e os pensamentos dos outros, para saber quando estes colidem com os preceitos doutrinários iniciáticos. Deve-se respeitar o direito de todas as pessoas têm de entender o mundo à sua maneira e adorar a Deus ou a seu Deus da forma como lhe convier, ao mesmo tempo em que se compreende que respeitar não significa concordar. Todo caminhante progressista da cena iniciática tem o direito de discordar do caminhante retrógrado, do espiritismo mediúnico, e tem o dever de defender a doutrina iniciática Jesus-cristiana contra estas práticas do espiritualismo retrógrado, ao mesmo tempo em que respeita os defensores da doutrina espírita, umbandista, etc., etc. O que todos nós devemos perceber, não importa o que os outros dizem, é que desde que o mundo é mundo, a mediunidade, a feitiçaria, a goécia, o encantamento, a mandinga, a necromancia, o candomblé, etc., tem se constituído quase que na mesma coisa, a partir do fato que possui pontos em comum. Ambos trabalham com entidades do além, tumba, pertencem ao espiritualismo retrógrado, ao contrário da teurgia, promove a desligação entre os seus fiéis de Deus, não os conduz através da cena iniciática em direção à iniciação venusta. Em todos os tempos, ao longo da história do mundo, houve naturalmente os médiuns, receptores, inconscientes, de entidades do além. Este médium, pelo fato de ser os instrumentos manipulados por estas entidades na produção de fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuar com o diabo, na forma que se passou por tradição e posteriormente pelas escrituras até os nossos dias. Então, na Bíblia, as palavras médium e feiticeiro se equivalem. Da mesma forma, e ao contrário dos médiuns e dos demais agentes espiritualistas retrógrados, aos teurgos do espiritualismo progressivo, que possuem conhecimentos acima do vulgar e equivocadamente muitas das vezes são taxados também de feiticeiros. Nem feiticeiro, nem médiuns, nem um espiritualista retrógrado possui faculdade da alma despertas, o que
possui são desvio destas. Mediunidade não é faculdade iniciática progressista, e sim defeitos psíquicos que trazem complicações kármicas como consequências. Há entidade de todas as categorias que se possam imaginar, porém todas são farinha do mesmo saco, todas agem afrontando a lei da Anubis. Há entidade que se diverte fazendo mal, outras fazendo bem, de forma errada, mas ambas são prestidigitadoras, enganam as pessoas e a lei do karma. Também há médiuns apropriados para a recepção de todo gênero de manifestações. Por mais elevada que seja a entidade erroneamente chamada de espírito, ela é uma violadora da lei divina. Há também as entidades menos elevadas que representa palhaçadas e faz escamoteações para o divertimento dos curiosos. A realização de fenômenos à vontade, em privado ou em público, é sempre suspeita, onde a mediunidade e a prestidigitação se tocam de modo tão intrínseco que é difícil deixar de associar os fenômenos mediúnicos à magia negra. As obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, impureza, conduta desenfreada, idolatria, prática de espiritismo, inimizade, rixa, ciúmes, acesso de ira, contenda, divisões, seitas, invejas, bebedeiras, festanças e coisas semelhantes a estas. Essas são as obras do espiritismo mediúnicos. Estão aqui em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19 e 21. A Bíblia mesmo, configurada pela ideologia tendenciosa do ente humano, sempre posiciona contra o espiritismo e contra o espiritualismo retrógrado, por estarem associados aos agentes que operam os fenômenos mediúnicos, goéticos, necromânticos, etc. Lá fora estão os cães e os que praticam espiritismo, e fornicadores, e os assassinos, e os idólatras, e todo aquele que gosta de mentira e práticas. Revelação, quer dizer, esse Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Historicamente, a Bíblia não se posiciona contra o espiritismo isoladamente, mesmo porque ele nem existia de fato antes de Kardec. O que a Bíblia rechaça são os agentes e tudo que se associa a ele e que promove os fenômenos de desligamento entre o ente humano e seu real ser, como os fenômenos mediúnicos, os goéticos, os de feitiçaria, etc. Naturalmente, quer sim, quer não, o espiritismo se associa ao mediunismo e também se associa à goética, à necromancia, etc., etc., num ponto de convergência básico que é a interação entre os seres do além, e é neste contexto que o espiritismo, relacionado com mediunidade, é criticado pelas escrituras sagradas. Quanto à alma que se vira para os médios e espíritas e para os prognosticadores profissionais de eventos a fim de ter relações imorais com eles, certamente porei minha face contra essa alma e a deceparei dentro do seu povo. Está em Levítico, em capítulo 20, versículo 6.
E quanto ao homem ou à mulher em quem se mostra haver um espírito mediúnico ou um espírito de predição, sem falta deve ser mortos, devem atirar neles pedra até morrerem. Levítico 20, 27. Em toda e qualquer tradução bíblica, em qualquer língua, em qualquer tempo, mesmo nos textos mais antigos, vamos encontrar sempre as palavras médiuns, mediúnicos, feiticeiros e feitiçarias, encantadores, adivinhos, etc. No Novo Testamento, na época dos apóstolos, Paulo e João, etc. E o Velho Testamento, na época de Moisés, dos profetas, não se usava o termo espiritismo, porque não existia ainda formalizado e instituído, como existe hoje, associado ao mediunismo. Tudo isto, para um bom entendedor, resulta muito claro que o espiritismo, enquanto fenômeno, embora sem nome, sempre existiu, de modo informal, latente e em perspectiva. De modo formal, o fenômeno espiritismo saiu do anonimato e foi batizado com os neologismos espiritismo, espírita, etc. Assim, estes termos foram introduzidos na cultura universal por Allan Kardec em 1857. Kardec criou os termos espiritismo e espírita com a modificação das palavras espiritualismo e espiritualista, justamente para denominar os espiritualistas convencionais que quisessem aderir à doutrina espírita. Para tal propósito, o médium Allan Kardec codifica a doutrina espírita na perspectiva mediúnica. Ele fez isto ao bem da veracidade dos fatos, em minha opinião, para camuflar os fenômenos mediúnicos associados ao espiritismo. Foi uma estratégia, uma manobra para disfarçar indelevelmente esta simbiose entre o recém-criado espiritismo e mediunismo. O leitor atento, que é sequioso para encontrar a verdade, não importando onde quer que ela esteja, vai descobrir que em todos os dicionários existe uma diferenciação conceitual muito grande entre as definições de feitiçaria e de espiritismo, mas que na prática ambos usam meios diferentes para a obtenção de um mesmo fim, possui uma mesma base fenomênica. Tanto a feitiçaria quanto o espiritismo estão edificados sobre fenômenos retrógrados na senda das iniciações para promover não a religação, mas sim a desligação entre Deus e o homem. A feitiçaria e o mediunismo são praticados dentro de um contexto mágico, místico, recheado de ilusão, às vezes colhendo resultados até maléficos para os seus constituintes. Embora o espiritismo tenha surgido precisamente para separar, para confundir esta fenomenologia, chamada de paranormal, magia, misticismo e superstição, ele não conseguiu a luz da verdade, pois está montado no substrato do espiritualismo retrógrado. Não é verdade que os estudos do espiritismo são sempre feitos dentro de perigosos critérios científicos, de rigorosos critérios científicos, e sua prática é inspirada na moral cristã. Os estudos do espiritismo, na realidade, são distanciados da exatidão das leis da natureza, fere as leis do karma e dharma, retorno e recorrência e reencarnação, e tem uma noção equivocada das dimensões do cosmos e da relação monádica entre espírito e entidade, e são incompatíveis com a cosmognose samaeliana. As práticas espíritas não obedecem à moral cristã, por ser infringentes de preceitos da doutrina Jesus-cristiana primigênia e estar montada sobre princípios bíblicos
tergiversados. Então, para um bom entendedor, para quem quer encontrar a verdade, não importando o lado em que ela esteja, basta o que está escrito nas Escrituras, lá em Gálatas e também no Apocalipse. Quando perguntado ao Cristo quem é que fica lá fora no juízo final, então ele responde: lá fora ficarão os cães, os mentirosos e os espíritas, os médiuns. Só isso já basta, né? Então, isto é muito simbólico, mas está de forma direta lá nas Escrituras Sagradas. Até a nossa próxima videoaula, espero você lá. Aqui nas descrições desse vídeo você pode encontrar links para você ler esse livro em PDF gratuitamente ou no convencional impresso, né, nas livrarias, se você quiser. Se você gosta do assunto, dê o seu ok aí, acione o sininho para receber mais informações do nosso canal e obrigado pela assistência a mais esta videoaula. A paz imerencial.